A palavra para nós nessa noite é essa. Está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Só o versículo 41. Veja que riqueza é a palavra de Deus para nós. Diz assim, Jesus falando para os seus discípulos: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vou repetir porque é pequenininho, só para você guardar. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É impossível entender esse discurso de Jesus para Pedro, Tiago e João no Getsemane se nós não entendemos qual foi o contexto que antecedeu essa frase. Então nós vamos voltar um pouquinho, só para você entender, tá bom? Antes desse momento no Getsemane, que é onde foi a agonia de Jesus, Getsemane significa local da prensa. Era um local onde os judeus espremiam para poder conseguir o óleo do azeite. Espremiam a oliva para conseguir o óleo do azeite. Isso é o Getsemane, lugar da prensa, da pressão, né? Onde a oliva era esmagada. Então, antes de estar neste lugar, Jesus ele faz um discurso importantíssimo, que é chamado para os teólogos e estudantes da palavra de Deus, se chama o estudo escatológico. O que é o escatologia? Escatologia é o estudo da doutrina das coisas que vão acontecer no final dos tempos. Então Jesus ele faz esse sermão esse sermão escatológico para os apóstolos, que é maravilhoso, mas eu não vou me prender a isso, nós vamos continuar. E dentro desse sermão escatológico, Jesus ele dá duas indicações daquilo que ele falou no Getsemane: vigiai e orai. Ele diz da lição da figueira, que aconteceu com a figueira, o ladrão de noite, e aí ele traz a figura de Noé. Logo em seguida, o servo fiel e prudente. Depois ele fala das 10 virgens, e depois dessas duas histórias ele coloca a parábola dos talentos. Isso só para nos contextualizar, tá certo? Jesus nos ensina a vigiar nessas duas histórias, na lição da figueira e o ladrão de noite. Os sinais visíveis da vegetação da figueira mostram uma mudança de estação. Veja, Jesus está mostrando que para que nós possamos vigiar, nós estamos atentos aos acontecimentos, inclusive os acontecimentos climáticos, tudo. Nós estamos observando tudo. E a figura do ladrão, que está em Mateus 24, 42, 44, é um dado estatístico de crime. Quando que o ladrão aparece? Aparece de noite. Então Jesus fala, se o vigia soubesse a que hora da noite o ladrão apareceria, ele com certeza cuidaria da casa para que ela não fosse roubada. Ou seja, existe aí uma vigilância também. É na parte da noite. É um dado estatístico. A pessoa ela está observando os fatos para se preparar. Então, ou seja, a pessoa de fato está observando os acontecimentos naturais, está observando o texto do mundo, ou a atividade das pessoas, enfim, é uma pessoa atenta a tudo que acontece ao seu redor. E aí ele traz a figura de Noé, que coisa maravilhosa. Diz no Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 6, que Noé estava vivendo um contexto em que a humanidade estava totalmente pervertida, e ele, Noé, escutou a voz de Deus. Agora, meu querido, minha querida, me escute. Será que eu ou você escutaríamos ou faríamos qualquer coisa na primeira voz que viesse à nossa cabeça, ou qualquer intuição que passasse dentro de nós? Claro que não. Junto com as palavras de Deus para Noé, claro, Noé estava verificando, ele estava olhando, ele estava vigiando aquilo que estava acontecendo no mundo naquele momento. E por isso, que tamanha experiência de fé
e de vigilância, uma pessoa que está atenta aos fatos, atenta às coisas. E veja, diz na palavra que Noé não era um menininho, ele já era bem vivido. Aliás, ele tinha aproximadamente 600 anos. Ou seja, não é uma pessoa, nós não estamos falando de um jovem no auge da sua impulsividade, não. Nós estamos falando de Noé, um homem muito, muito vivido. E aí ele escuta a voz do Senhor e constrói a arca nas dimensões que Deus o fala para construir. E diz que, falando de Noé, diz no texto bíblico que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Isso é vigiar, é estar atento aos fatos, estar atento aos acontecimentos, estar atento a tudo. Quantas coisas tiram a nossa atenção, né? E Jesus nos ensina também a orar. E aí ele traz a história do servo fiel e prudente. A este o Senhor dá a incumbência de cuidar dos irmãos, a este servo fiel, porque Jesus fala: qual é o servo fiel que eu encontrarei cuidando dos meus filhos, dando alimento na hora certa. Enfim, é só você verificar lá Mateus 24, 45, 51. O prudente é aquele que se acautela, aquele que tem zelo em tudo que faz. E este cuida dos outros no âmbito espiritual. Só é possível cuidar de verdade das pessoas, cuidar além das nossas forças humanas, se a gente reza pelas pessoas. Esse é o âmbito da oração. A oração nos leva à fidelidade e à prudência. E em seguida ele fala das virgens prudentes, que é diferente. O prudente do previdente é diferente. O prudente é aquele que trabalha com zelo. As previdentes são aquelas pessoas que se planejam para aquilo que está por vir. E aí ele traz a história das virgens prudentes. E diz que o noivo demorava para chegar e as virgens estavam com suas velas acesas, porém algumas delas tinham pouco óleo e o óleo acabou, apagou a luz também. E aí pediram para as virgens previdentes para emprestar um pouquinho de óleo, mas só que não deu, né? Claro, elas não queriam correr o risco de, quando o noivo chegar, elas estarem sem óleo. Então as virgens não previdentes foram em outro lugar para buscar o óleo, e as previdentes ficaram lá. E nessa o noivo chegou e elas entraram para o casamento, as outras ficaram de fora. E aí Jesus encerra trazendo a parábola dos talentos. Que coisa linda a parábola dos talentos. Tudo isso para te explicar, vigiar e orar, tá? A parábola dos talentos. Interessante que Jesus não traz o pagamento do dracma, que era a moeda vigente. Ele traz a realidade do talento, que era um costume também da época. A pessoa não pagava o produto manufaturado, a pessoa pagava o talento da pessoa. Ou seja, se eu fosse um fabricante de copos, por exemplo, você não pagava a quantidade de copos que você estava levando para casa, você pagava o meu talento de fazer copos. E um talento significava 35 quilos de ouro, imagina. O primeiro recebeu 5 talentos. O segundo recebeu 2, o último recebeu 1 só. O primeiro foi fiel, recebeu muito, lucrou muito. O segundo foi prudente. Porque viu o outro que lucrou muito e pelo menos tentou dobrar também aquilo que recebeu. Foi prudente, né? Foi prudente. O último foi imprevidente. Enterrou o talento, enterrou as possibilidades. A este, o Senhor tratou com muita severidade. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Querido e querida, agora eu quero dizer para você o que esse texto está querendo trazer para nós nessa noite. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Muitas e muitas coisas têm tirado a nossa atenção das coisas, dos acontecimentos. Não estou falando que são coisas extremamente ruins que você tem que banir da sua vida, não. Mas essas coisas, quando tiram a sua atenção do mundo real, essas coisas podem sim prejudicar a sua vida espiritual. Estou falando das séries excessivas daquilo que a gente acaba assistindo, o celular utilizado de maneira excessiva e desconstrutiva. Estou falando também
da nossa incapacidade de orar. O que tem tirado o nosso tempo de oração, o que tem tirado a nossa atenção. E nisso está algo muito sério, porque na oração e na vigilância está o crescimento espiritual e o fortalecimento, presta atenção nisso, que é importantíssimo, está o fortalecimento da nossa vontade. E porque nós exercitamos o crescimento das nossas vontades, nós também crescemos em virtudes. Crescemos das vontades e aí vamos alimentando as nossas virtudes, para a gente poder resistir nos dias maus, nos dias da tentação. Quer resistir aos dias maus, querido? Tire da sua vida aquilo que te faz perder tempo. Quer resistir nos dias maus? Ore, ao invés de apenas ficar discutindo, ao invés de somente ficar tentando resolver com suas próprias forças, com a sua própria mentalidade, com a sua própria capacidade intelectual. Comece a orar em cima dos fatos, comece a orar em cima dos acontecimentos. Que pena, gente. Imagina você perder o seu casamento porque você estava dormindo. Imagina você perder o jogo final do seu time porque você estava descansando, você não viu, perdeu, puxa vida, nunca mais vai voltar, já era. Você poderia ter ido naquele lugar, participado de um momento único na sua vida. Porém, o que aconteceu com aqueles discípulos? Eles estavam dormindo. Por isso eu peço isso ao Senhor, que o Senhor te dê ao coração a capacidade de vigiar e orar. Vigiai e orai. Depois você pega esse texto bíblico e, meu irmão, não caia nessa tentação de perder tempo para rezar e de não observar os fatos e os acontecimentos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Toca em nós. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir. Oh, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora, brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.